dentro dessa entrevista, entrevistaram uma moça que eu achei admirável o que ela falou. Ela falou dessa maneira: que ela não se sentia ofendida em entrar, em sair de um lugar, sabe? Em agir sendo uma negra. Ela não tinha dificuldade nenhuma, ela não se achava ofendida pelos brancos e tudo mais. E ela me lembrou muito da frase de Eleanor Roosevelt, que diz que ninguém nos ofende sem o nosso consentimento. E eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente na minha vida, se encaixa perfeitamente na vida em si, sabe? No meu ponto de vista, se encaixa em tudo o que acontece. Porque se eu não quiser me sentir ofendida com tudo que as pessoas falam sobre os negros, eu posso muito bem enfrentar. E talvez eles nem falem como ofensa. Tem gente que não fala como ofensa. E muitas vezes o negro leva pro lado de ferir meus sentimentos, sabe, me desrespeitou. E tem coisas que não são desrespeito, mas o negro, por causa de talvez uma autoestima baixa ou de uma cosmovisão muito, sabe, muito focada em ofensas, leve pro lado pessoal aquilo que não tem nada a ver com ofensa, aquilo que não tem nada a ver com maldade, sabe? Então, a forma como a gente vê as coisas é que torna algo uma ofensa. Então, eu penso que a gente tem que olhar mais pro lado positivo das coisas e não pra tudo como uma ofensa, pra tudo como uma armação contra mim, pra tudo como algo ruim feito para mim, certo? Mas teve também caso de cantora, pra falar a verdade, que cantou em favorecimento aos Panteras. Eu não ouvi a música, não sei como é a música, mas vou falar o que eu sei sobre o que aconteceu com a Beyoncé, que tinha acontecido aquela história de ela ter cantado em favor deles e aí cancelaram shows com ela. Um político do Canadá não admitiu que ela entrasse pra fazer o show. Algo assim, sabe? E isso me recorda, como em um outro vídeo que eu assisti, uma moça falando, que isso me recorda a Nina Simone, que nunca chegou de novo ao auge que um dia já pertencera em sua carreira, porque ela foi tirada da fama porque ela reivindicava muitas coisas para os negros, sabe? Ela expunha muito do que ela pensava. E talvez isso não tenha agradado o sistema de sua época, né? O sistema da época dela. Então, sabe, as duas talvez sejam parecidas nesse quesito de terem perdido algo dentro da sua carreira, terem perdido algum patamar em sua carreira por terem exposto suas ideias, suas opiniões. E a Nina Simone também tem algo muito parecido com o que o padrasto e a mãe do Tupac ensinaram pra ele. O padrasto e a mãe do Tupac ensinaram que ele deveria fazer tudo em prol do povo negro e com amor ao povo negro. E a Nina Simone tinha isso. A Nina Simone fazia em prol do povo negro e fazia por amor ao povo negro. Então eles reivindicavam as coisas pelo povo negro. Uma coisa que eu quero citar pra vocês, que é uma curiosidade, é que Pantera Negra filme e Pantera Negra partido não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o Pantera Negra filme e o Pantera Negra partido tem uma diferença de idade de apenas 3 meses. Por isso, talvez algumas pessoas pensem, deve ter alguma coisa a ver com outra. Não tem, tá? Não tem. O que eu quero falar também? Eu quero falar que eles têm aqueles 10 requisitos oficiais. Eu imprimi, tá, gente? Eu imprimi os 10 requisitos oficiais que eles tinham pra reivindicar dentro do partido. E o 7º requisito diz assim, que eles queriam o fim imediato da brutalidade policial e assassinato do povo negro. Então, isso foi
em 66, digamos. A criação do partido foi em 66. A criação da Constituição Federal foi em 88. Brasileira, né? Então, talvez eles tenham promovido uma lei aqui dentro. Talvez eles tenham influenciado. Nada é impossível, né, gente? Talvez eles tenham influenciado, sim, dentro da lei brasileira. Naquele... Eu acho que é essa lei, sim. O terceiro inciso do artigo 5º que diz que é vedada atividade degradante, tortura, esse tipo de coisa, né? Então, muito a ver. Também houve um caso que uma das pessoas que eram ativistas dos negros foi morta às 2 da manhã pela polícia. E, tipo, disseram que tinham mandato pra isso. Beleza. Eu penso que outra coisa que foi... que pode ter influenciado a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição fala que se a gente for... que se for a entrada judicial, com autorização judicial e tudo mais, essa entrada tem que ocorrer de dia. Entende? De dia. E não de madrugada. De madrugada é o momento de descanso das pessoas. E eu acho que se não foi pego em flagrante, pra que entrar às 2 da manhã? Sabe? Pra mim tem pouco sentido. Então talvez tenha contribuído no inciso 11º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Federativa do Brasil, né? Enfim. E outra coisa que eu também assemelho muito, quero fazer uma analogia, é que o Partido das Panteras Negras decidiu ir atrás da guerra. Decidiram ocasionar a guerra e não esperarem que alguém guerrasse contra eles. E por isso eu me lembro do livro O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que ele explica, é melhor que você provoque a guerra, porque aí você vai ter mais artimanhas, você vai ter mais, sabe, você vai saber jogar o jogo contra o seu adversário, porque você quem preparou a guerra, você quem armou tudo. Agora, se você esperar que seu adversário provoque a guerra contra você, você vai estar em desvantagem, porque ele vai ter armado a guerra e ele vai saber de todos os pontos estrategistas contra você. Então, ele disse, provoque como se fosse, é melhor que você provoque a guerra. E foi isso que o povo negro fez. Provocaram a guerra para que eles tivessem vantagem com os pontos estratégicos. Gente, eu não vou abordar muita coisa sobre o assunto do Partido dos Panteras Negras. Eu acho que isso daqui já foi uma boa entrada sobre o partido. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês e eu quero que vocês escrevam nos comentários aquilo que vocês pensam sobre. Porque eu quero muito agregar mais conhecimento pra minha cabeça e eu vou ficar muito feliz em ouvir a opinião de vocês. Então publiquem aí o que vocês pensam a respeito disso, curtam se vocês curtiram o conhecimento que eu tô passando pra vocês. E é isso. Muito obrigada por terem assistido e beijos.